Vamos lá, então. Obrigado, André. Obrigado, professor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André, sou RT de Medicina Intensiva e vou apresentar hoje, então, esse artigo. É um artigo de um grupo americano, o grupo ROC, que é o Resuscitation Outcomes Convention, uma coisa assim, que é um grupo que trabalha com vários estudos em esse ambiente pré-hospitalar, atendimento de urgência, eles têm vários estudos nesse sentido, que são interessantes. E esse é um estudo, então, falando sobre o efeito do ácido tranexâmico pré-hospitalar contra o placebo, num desfecho de 6 meses de outcome, de desfecho neurológico nos pacientes com TCE moderado ou severo. Então, para falar um pouquinho do contexto desse estudo, a gente sabe que tem altas incidências de TCE no mundo, né, aproximadamente 27 milhões de casos em 2016, então é uma doença bastante prevalente. Não temos uma medicação específica, não temos evidências de uma medicação que claramente melhora o desfecho dos pacientes, né, dessa população, mas temos estudos grandes que começaram a ir atrás disso recentemente, né? Então, em 2010 surgiu o CRASH-2, que não era especificamente para o contexto de TCE, mas falava sobre trauma grave, com hemorragia importante, e nesse estudo parece que houve uma melhora de desfecho com o uso do ácido tranexâmico, e isso deixou muita gente animada com a possibilidade de usar essa medicação em outros contextos, né? Com essa ideia, fizeram o CRASH-3 em 2019, e o CRASH-3 foi um estudo já voltado especificamente para TCE, com uso de ácido tranexâmico, avaliando um desfecho de mortalidade por desfecho neurológico em 28 dias. A gente vai comentar um pouquinho dele aqui para contextualizar, mas acho que esse estudo, então, que a gente vai discutir hoje, vem mais ou menos nessa sequência aí de evidências que tem surgido. Antes de mais nada, como a gente vai falar do ácido tranexâmico, acho que vale a pena a gente entender como ele funciona, o que ele faz, né? Quando a gente tem um sangramento, uma lesão endotelial no corpo, começa a sangrar, a gente automaticamente começa a ativar esses dois sistemas, né? O sistema de coagulação e de fibrinólise. O sistema de coagulação, a gente lembra aí da faculdade, tem a via intrínseca, extrínseca, mas em linhas gerais, no final das contas, a gente tem a ativação das plaquetas e em cima vem o fibrinogênio para estabilizar o nosso coágulo, por ação, então, da trombina. E, ao mesmo tempo, a gente, como essa balança mostra aqui, a gente vai tentar regular, né, o nosso sistema de coagulação e de anticoagulação para não fazer também uma trombose exacerbada. Então, a gente começa a fazer fibrinólise. A fibrinólise, ela funciona com a ação da plasmina, ela se liga, na verdade, o plasminogênio é transformado em plasmina pelo ativador, e ele se liga a plasmina se liga aos fibrinogênios e cliva eles para evitar que a gente tenha uma coagulação exagerada. Como que o ácido tranexâmico age? Ele interage com o plasminogênio, tem um setor de ligação de lisina, em que o ácido tranexâmico ele se liga numa ligação não competitiva e impede que a plasmina degrade a fibrina, dessa forma evitando a fibrinólise e tentando aumentar a estabilidade dos trombos e diminuir a nossa degradação dos trombos na circulação. Bom, a gente entendeu mais ou menos como funciona o ácido tranexâmico. Eu queria falar também um pouquinho do CRASH-3, porque eu acho que a gente precisa, pelo menos, ter um entendimento meio básico dele, para entender melhor o estudo que a gente vai discutir hoje. O CRASH-3 foi um estudo que foi publicado no Lancet. Ele foi um estudo enorme, um RCT com 12.737 pacientes. Eram adultos com TCE, atendidos rapidamente, com menos de 3 horas do trauma, com Glasgow menor do que 13, ou tomo de crânio com hemorragia intracraniana. Então, seriam lesões intracranianas um pouco mais graves aí, e sem uma hemorragia extracraniana importante, acho que com o racional de que o CRASH-2 já tinha mostrado benefício em pacientes com hemorragia franca e politrauma. O grupo de intervenção nesse estudo usava ácido tranexâmico, 1 grama EV em bolos, na verdade fazia uma infusão em 10 minutos, e depois mais 1 grama EV contínuo por 8 horas,
e o grupo controle usava placebo. Os resultados desse estudo, eles, na verdade, sim, foi um estudo neutro, né? O desfecho primário era um desfecho de mortalidade que tinha sido considerada como relacionada ao TCE, no grupo, então, de pacientes que receberam ácido tranexâmico contra o placebo. Não teve diferença estatística, eles ainda fizeram uma análise de sensibilidade, que eles falaram, que foi excluindo os pacientes com Glasgow 3 ou pupilas não reativas bilateralmente na cena, que o racional seria que eram pacientes muito graves, que independente do que você fizesse, não teria melhora no desfecho, então isso ajudaria a aumentar a sensibilidade do efeito do ácido tranexâmico no estudo, e mesmo nessa análise não teve diferença estatística. Mesmo assim, o crash test é um estudo que muita gente usa para justificar o uso do ácido tranexâmico, né, para TCE. E de onde que vem essa ideia? Eles fizeram uma análise de subgrupo, e no subgrupo, então, de pacientes que receberam ácido tranexâmico nas primeiras 3 horas do trauma, e que tinham um Glasgow de 9 a 15, quer dizer, acima de 8, ou seja, era um TCE moderado, mais leve, não tão grave, nesse subgrupo houve uma diferença estatisticamente significativa a favor do uso do ácido tranexâmico. Só lembrando que é uma análise de subgrupo, não foi o desfecho primário do estudo, mas é essa a evidência principal que chama atenção aí para quem defende o uso do ácido tranexâmico. Eles falam também sobre a questão da segurança no uso da medicação, que seria uma medicação que tem poucos efeitos colaterais, e no CRASH 3 eles de fato foram ativamente atrás, investigaram efeitos colaterais e complicações da medicação, sem evidência assim, clara de algum desfecho de segurança significativamente positivo. Mas uma coisa que é interessante a gente ver é que os pacientes que recebiam ácido tranexâmico mais tardiamente tendem a ter um desfecho pior. Essa curva aqui mostra o tempo para início do tratamento com ácido tranexâmico e o risco de evolução para óbito por TCE. E se a gente for pensar que é uma medicação que não tem nenhum efeito colateral, não faz muito sentido você dar ela tardiamente e piorar o desfecho dos pacientes, né? Então, talvez aí tenha algum indício de algum malefício que essa medicação pode fazer. Outra coisa que é curiosa de ver no CRASH 3 é que o hazard ratio, né, dos óbitos por questões não associadas ao TCE tendeu a ser mais alto para os pacientes que usaram ácido tranexâmico. Então, talvez você diminua a morte relacionada ao TCE, mas aumente o número de óbitos por outros motivos, talvez por trombose ou algum outro efeito pleiotrópico aí do ácido tranexâmico que a gente não conhece. Isso é algo que a gente não sabe, mas acho que fica uma pulga atrás da orelha. Até porque a mortalidade total não teve diferença, né, no CRASH 3. O desfecho que eles avaliaram foi mortalidade considerada como secundária ao TCE. As interpretações, então, que o pessoal faz do CRASH 3 são várias. Então, tem pessoas que consideram que talvez o estudo foi neutro porque eles pegaram pacientes muito graves, e esses pacientes muito graves diluíram o efeito do benefício da medicação, quer dizer, eles eram tão graves que não importa o que você fizesse, eles iriam falecer, e talvez se pegasse uma população um pouco menos grave, eles fossem melhor. Aí achei interessante dessa imagem que o Contrângulo estava pesquisando, que é a teoria da caixinhos dourados, né, que você, quando vai fazer um estudo, tem que achar aquele sweet spot ali, o grupo de pacientes que se beneficia ao máximo da sua intervenção. Se eles estiverem muito graves, não importa o que você vai fazer, você não vai ver diferença. Se eles estiverem muito leves, muito pouco doentes, também não importa o que você faça, eles vão ficar bem. Então, tem essa ideia de que talvez
nesse estudo eles tenderam mais para o lado dos pacientes graves e não conseguiram mostrar tão bem o benefício da medicação. Tem um possível, então, benefício naquele subgrupo que a gente mostrou, com lesão moderada, com Glasgow acima de 8, é isso que o pessoal bate mais na tecla. Tem essa questão da segurança da medicação, que é vista como uma medicação bastante segura, mas que acho que talvez haja motivos aí para a gente não ficar tão tranquilo assim. E acho que vale a gente pensar também no desfecho que eles escolheram para analisar como desfecho primário no CRASH 3, né? O desfecho primário era óbito em 28 dias por TCE, ou pelo menos que na declaração de óbito, na alta, fosse declarado como óbito secundário ao TCE. E no final das contas, para o paciente, não importa muito do que ele morreu, né? Importa se ele morreu ou não. Então, você deixa de morrer por TCE, mas a mortalidade total é a mesma por outros motivos, acho que talvez esse desfecho primário aí não seja tão importante aí. Bom, agora indo realmente para o estudo de hoje, né, que a gente vai discutir. Ele foi um estudo cujo objetivo era determinar se o uso do ácido tranexâmico pré-hospitalar em até 2 horas do TCE, ele melhora o desfecho neurológico dos pacientes após 6 meses. O desenho do estudo, então, ele foi um estudo randomizado, duplo cego, desenvolvido pelo Resuscitation Outcomes Consortium, que é esse grupo americano aí de 11 centros de trauma, tudo bem grande. Eles juntaram outros centros ainda nesse estudo, então foram 20 centros de trauma e 39 serviços de atendimento pré-hospitalar, que recrutaram pacientes de 2015 até 2017. A população, então, do estudo foram adultos, maiores de 15 anos, com TCE moderado ou grave, um ferimento penetrante ou contuso na cabeça. O Glasgow era de 3 a 12, que eles randomizavam. Tinha que ter pelo menos uma pupila fatoreativa na cena, uma PA histórica maior do que 90. Tinha que ter um acesso EV antes da randomização, por causa da via de administração da droga. E tinha que ser um paciente que seria encaminhado a um dos centros de trauma participantes do estudo. Como que eles fizeram, então, a intervenção em controle? Eles originalmente criaram 3 grupos, seriam dois grupos de intervenção, um com ácido tranexâmico 2 gramas EV em bolos, e depois uma infusão contínua de placebo por 8 horas, um com ácido tranexâmico 1 grama EV em bolos e infusão contínua de 1 grama por 8 horas, que é exatamente o mesmo tratamento do CRASH 3, e um grupo controle que recebia placebo EV em bolos e uma infusão contínua de placebo por 8 horas. A intenção original do estudo era fazer uma análise comparativa de cada um desses 3 grupos, mas eles acabaram que, para ter um poder adequado, fizeram uma revisão aí no meio do estudo e juntaram os 2 grupos de intervenção e compararam os 2 grupos contra o grupo controle. Depois eles até fazem algumas análises separadas por cada um dos 3, mas aí são análises de subgrupo com menor poder e que servem mais para levantar hipóteses. O desfecho primário que eles fizeram foi um desfecho neurológico funcional em 6 meses. Eles usaram aquela GOLS, né, a escala de Glasgow estendida, escala de Glasgow Outcomes estendida, que é uma escala que a gente tem aqui no próximo slide, de 8 pontos, e aí eles dicotomizaram, né? Eles pegaram e consideraram como desfechos de 5 a 8 como positivos e de 1 a 4 como negativos. Então, quebraram essa escala em 2 metades e consideraram como uma variável discreta, sim ou não. De desfechos secundários planejados, eles consideraram, então, avaliaram a mortalidade em 28 dias, avaliaram a DRS, né, Disability Rating Scale, em 6 meses, avaliaram progressão da hemorragia intracraniana, incidência de crise convulsiva e incidência de eventos trombóticos, esses últimos 2 como variáveis de segurança para o uso do ácido tranexâmico. A parte de análise estatística, eles, então, fizeram um cálculo amostral, eles definiram, então, depois que teve aquela reunião no meio do estudo, como a gente comprou um protocolo, um poder de 80%, um alfa de 10% para benefício e 2,5% para malefício, quer dizer, como ainda não tem evidente na literatura o benefício dessa medicação, eles avaliaram tanto o benefício quanto o malefício.
Um risco absoluto, então eles consideram uma redução de 7,1% para benefício, um aumento de 9,5% para malefício, ia chegar a um N calculado de 963 pacientes, eles conseguiram recrutar 966, então nesse sentido foi adequado. Para análise do desfecho primário, eles usaram uma regressão logística com imputação múltipla, com mais que eles falaram. Acho que talvez até o professor pode depois comentar mais com a gente, eu achei curioso que, assim, eles tiveram alguma dificuldade para fazer o segmento desses pacientes, afinal era um desfecho após 6 meses, né, e acabou que eles não conseguiram pegar o desfecho primário em 143 pacientes. E esse tipo de regressão logística, pelo que eu entendi, ele imputa dados que você não conseguiu recrutar no seu estudo. Então, você, a partir de outras variáveis de uma análise estatística, você consegue imputar, quer dizer, criar dados que você não conseguiu, e aí você faz uma análise com isso. Mas acho que fica aí essa questão, que 143 desfechos primários não foram analisados e foram meio que gerados por esse algoritmo. Bom, os resultados. Da tabela 1, eles têm uma tabela 1 enorme nesse estudo, que tem mais de uma página, então eu trouxe aqui só resumidamente as coisas que eu achei mais relevantes. Os grupos em si, os 3 grupos eram razoavelmente semelhantes em características gerais. O que tem de discrepante? Tinha uma menor incidência de ferimentos penetrantes no grupo bolos, que é o que recebeu 2 gramas de bolos e depois só placebo, e tem uma incidência baixa no total, nos 3 grupos, de hemorragia intracraniana na imagem, na entrada. E acho que se a gente considera que o ácido tranexâmico melhora desfechos por evitar sangramento, evitar progressão do sangramento, talvez a nossa avaliação fosse mais sensível se a gente tivesse mais pacientes que tivessem, de fato, sangramento intracraniano. Né? Bom, a análise do desfecho primário não teve diferença estatística. Essa tabela que eu trago é dos 2 grupos combinados, né? O grupo de 1 grama mais 1 grama de bolos e 1 grama em 8 horas, e o grupo de 2 gramas bolos comparado contra o grupo placebo. E não teve diferença estatística. Dos desfechos secundários, a gente também não teve diferença estatística, tanto na mortalidade, quanto no DRS, a progressão do sangramento. E aí o que eles se alongam um pouquinho mais e discutem é com relação à análise de subgrupos e desfechos secundários nesse estudo. Acho que vale lembrar sempre que análises de subgrupos são análises para os quais o estudo não foi desenhado para ter um poder adequado, então elas não servem para definir conduta em geral, e servem mais para levantar hipóteses. De qualquer forma, no subgrupo, então, de pacientes, na mortalidade em 28 dias, eles viram uma tendência, né, não teve diferença estatística, mas uma tendência a menor mortalidade em 28 dias nos pacientes que receberam o bolos de 2 gramas sem dose de manutenção. Então, isso chamou um pouco a atenção, mas se a gente vai fazer as análises dos subgrupos, a gente precisa ver as coisas ruins também, né? Então, parece que nesse grupo que recebeu 2 gramas e 20 bolos, teve uma incidência de crise convulsiva maior, então 5% contra 2% nos outros 2 grupos. Né? Também não teve diferença estatística, mas é alguma diferença aí que chama atenção. Outras coisas que chamam atenção nessas análises de subgrupos foi, então, está marcado aqui em vermelho, essa mortalidade, né, que eu mostrei no gráfico do último slide, e a progressão do sangramento intracraniano. Não parece ter tido diferença na progressão do sangramento intracraniano nos 3 grupos, na verdade. Né? Então, o que a gente traz de discussão desse artigo? Acho que não aferição do desfecho primário em 15% dos pacientes e aquela imputação dos dados do desfecho primário é algo que vale a pena discutir. Eu acho que 15%, né, que foi 143 resultados, é uma quantidade razoável de pacientes que a gente não conseguiu saber exatamente o que aconteceu. Eles mencionam até no estudo que possivelmente esses pacientes que eles não conseguiram seguir seriam pacientes que tiveram desfechos melhores, porque para o paciente
sumir no mundo, acho que ele tem que estar vivo e talvez tenha que estar mais funcional. Acho que essa é a ideia deles. Mas, enfim, são dados que a gente não tem oficialmente, né? E parece que esses pacientes que eles não conseguiram seguir também depois de 6 meses, em média, tinham um score de funcionalidade na alta do hospital um pouco melhor. Então, por isso que eles consideraram que foi isso. Então, talvez esses dados a menos tenham mascarado uma melhora que de fato aconteceu e a gente não viu. Pode ser. Outra discussão que eu acho que vale a pena é o viés de sobrevivência, né? A gente, naquele gráfico que eu mostrei, da mortalidade em 28 dias, parece que a curva abre mais no começo e depois ela se mantém razoavelmente estável. Ou seja, né, o que a gente pode inferir disso é que talvez a diferença em mortalidade foi no primeiro dia, primeiros 2 dias, ou seja, você evitou o paciente morrer, evitou que o paciente morresse de um sangramento intracraniano nas primeiras 24, 48 horas, mas aí depois eles morreram do mesmo jeito. Então, os pacientes que você salvou, entre aspas, no primeiro dia de falecer, morreram depois por alguma complicação, morreram por efeito colateral da droga, não sabemos exatamente porquê, mas não teve uma diferença estatística num longo prazo. A dose do ácido tranexâmico acho que continua um mistério, né? A dose, aí nesse estudo, a gente teve 2 possibilidades, uma que seria 1 grama mais a dose EV contínua de mais 1 grama, ou 2 gramas em bolos. No CRASH 3, eles usaram 1 grama em bolos mais 1 grama contínuo, e talvez tivesse alguma melhora. Nesse estudo, 1 grama em bolos mais 1 grama contínuo não teve diferença, 2 gramas em bolos pareceu ser um pouquinho melhor, mas também teve um pouco mais de crise convulsiva. O que a gente tem de dose padronizado por enquanto é o do CRASH 2, que seria 1 grama em 10 minutos, depois 1 grama em 8 horas, para um trauma, uma hemorragia e tal, não para TCE especificamente. Então, para esses casos, acho que a gente não tem bem estabelecido qual seria a dose ideal. E outra questão que fica também é, assim, a gente discutiu lá no começo da apresentação, como funciona o ácido tranexâmico, né? E aí, o racional seria que o ácido tranexâmico vai ajudar no desfecho dos pacientes, porque ele reduz o sangramento, ajuda na coagulação, tudo. Entretanto, nesse estudo, a gente teve uma avaliação da progressão do sangramento da hemorragia intracraniana e não teve diferença, né, no uso do ácido tranexâmico ou no placebo. Então, aquela diferença aí pouca de mortalidade em 28 dias, sem uma diferença na progressão do sangramento intracraniano, levanta aí essa questão de que será que tem algum outro efeito do ácido tranexâmico, algum outro mecanismo pelo qual ele age que pode ser benéfico, que a gente não sabe? Acho que fica essa dúvida também. Acho que eu trouxe mais dúvidas do que respostas para vocês, mas foi essa também a minha sensação estudando isso. Mas acho que é um estudo que traz aí mais algumas informações para a gente, mas realmente acho que não esclarece a dúvida e não dá uma resposta final para a gente com relação ao uso do ácido tranexâmico no TCE. Obrigado. Obrigado, André, pela apresentação. Vamos lá, gente. Quais são as suas ideias sobre ácido tranexâmico, trauma, ácido tranexâmico, TCE, ácido tranexâmico e todas as outras hemorragias? E sobre o estudo também, né? Professor? Diga, Renato. Então, pensando no CRASH 2, que mostrou que tinha um benefício. Pensando no CRASH 2, que mostrou que teve uma tendência de benefício daqueles pacientes que ficam no meio, ou seja, o paciente muito leve vai melhorar independente do que a gente faz, o paciente muito grave vai piorar independente do que a gente faz. Eu senti falta nesse estudo deles terem feito uma análise mais desses pacientes que estão no meio, assim.
Uhum. E olhando as características basais dele, você vê que tem bastante paciente grave mesmo, acho que quase 40% tinha um Glasgow 6 ou menor do que 6. Sim, Eu acho que sim. o André está certíssimo, ele não responde a nossa questão, mas eu não consigo excluir o ácido tranexâmico para esses pacientes. Pensando que o CRASH 2, o CRASH 3, desculpa, mostrou uma tendência de benefício nesses pacientes com TCE moderado, e que no CRASH 2 também tinha uma subanálise que mostrava essa tendência, eu acho que com esse estudo atual também ainda para essa dúvida, assim. Eu tenho a impressão de que talvez o efeito não seja muito grande, mas parece que é um sinal que vem se repetindo, talvez seja consistente. Boa, boa, Renato. Mais alguém? Só lembrar que, assim, primeiro, a pergunta do estudo, acho que é uma pergunta bem interessante, né? Apesar de a gente ter o Crash 3 aí por trás de tudo isso, e a subanálise do Crash 2, assim, é uma pergunta que não estava respondida ainda, né? Eu acho que nem está ainda, na verdade. Mas acho que quanto mais dados a gente tiver, mais fácil de pensar, né? Vamos falar primeiro da ideia e depois do estudo, né? Olha, gente, assim, o Crash 3, ele foi um estudo neutro, e para chegar a essa neutralidade, talvez com essa tendência, ele precisou de 12 mil doentes, né? Fácil, né? E o que leva a gente a acreditar que, se for pensar numa amostra geral, assim, de pacientes com trauma de crânio, o efeito é o que o André falou, né? Não parece ser um efeito tão marcado. Mas talvez tenha algum subgrupo aí no meio, que seja bem o meio mesmo, né? Não os extremos, que a Renata comentou. Só lembrar que, assim, aqui a gente tem um N que dá o quê? Menos de 10% do Crash 3, né? Para explorar essa, e ainda mais com uma análise com 3 grupos com doses diferentes. Acho que já enfraquece um pouco mais ali a análise como um todo. Mas ainda o que o André chamou bem a atenção, né? A gente teve imputação de evento primário, né? Apesar disso ser descrito, é uma coisa que acho que imputar a sua variável de mensuração é uma coisa que, não sei, eu acho errado isso. Tudo bem, foi imputado, é um método de regressão logística. O que isso quer dizer? O que é imputar? Olha, gente, tem vários jeitos de imputar dados, né? Quando você vai imputar poucos dados, você pode fazer o seguinte: se o comportamento, quer dizer, você tem lá a frequência cardíaca no seu banco de dados que está faltando. Só que todo mundo se comporta mais ou menos parecido, você pode simplesmente chegar lá e colocar a mediana de todo mundo ou a média de todo mundo, né? Principalmente se a frequência cardíaca não é a sua variável de análise primária, de análise de desfecho, né? A sua variável de desfecho. Agora, sim, você não tem, se o dente sobreviveu ali para medir o GOS daqui a algum tempo. Para você criar isso baseado na regressão, como é que é feita essa, vamos dizer assim, invenção de dados? Você pega todas as características de quem sobreviveu e de quem não sobreviveu. Vê qual é a faixa, por exemplo, a faixa idade que é mais relacionada, a faixa etária que é mais relacionada, o Glasgow nascendo, o Glasgow de chegada, se tinha pupila reativa, se não tinha, algum, sei lá, por exemplo, características tomográficas, e com isso você vai criar um score para prever se o doente vai sobreviver ou não. E com esse score, você cria o seu resultado final. Então, assim, a chance de você acertar, só lembrar que a curaça de qualquer score que a gente cria, ela nunca é 100%, ela roda em torno de 60%, 65%, tem uma chance de a gente acertar nesses 60%, 70%. Mas o resto a gente vai errar. E é interessante que esse score justamente ignora a sua intervenção no estudo, né? Sim, Então, sim. quer dizer, não faz muito sentido, né? Você usar nesse contexto. Assim, e essa é a intenção mesmo. Você não pode pôr a sua intervenção, né? Uhum. Senão você está simplesmente desenhando alguma coisa para jogar contra ou a favor. Bom, enfim,
Apesar de ser descrito, eu acho que, putz, a gente precisa, sempre que tiver uma situação dessa, a gente precisa ficar com o pé atrás, né? Porque se você mudar 3, se for um estudo frágil, aqui é um estudo frágil, né? A gente tem uma superposição de intervalo de confiança que é limítrofe. Aí você pega 2, 3, 4, vai que seja 5, vai de 143 que você imputou. Vamos dizer que 10 você errou. Deve ter errado mais do que isso. Vamos chamar de 10 para os resultados limítrofes. Você pode pegar aquele intervalo de confiança, separar mais ainda, né? ou superpor mais ainda. Então, fica um troço complexo para a gente dizer que o estudo teve efetividade em demonstrar igualdade ou diferença. Bom, resumindo, né? O estudo é legal, acho que a pergunta é interessante. Eu concordo, acho que com o André que não tá respondido ainda. Eu acho que hoje se alguém falar vou fazer, não dá para dizer que está errado. Se alguém falar não vou fazer, não dá para dizer que está errado. Eu acho que para os politraumas graves a gente tem que continuar fazendo ainda, né? Então, os doentes que tiverem TCE com trauma extracraniano grave é um doente que talvez se beneficie. Os doentes com TCE, acho que ainda fica a questão, né? Mas é um estudo que acho que infelizmente não vai responder essa pergunta para a gente. E é um estudo que, putz, foi publicado numa revista de alto impacto, né? Bem alto impacto. Mas acho que não dá para a gente falar, não serve para nada. Se alguém tiver interesse, acho que a gente já tem pelo menos 3 análises que dá para fazer aí uma meta-análise, né? Talvez tenha outras menores aí no meio, que precisa procurar. Chegou a procurar isso, André? Eu vi alguém falando que estava fazendo uma meta-análise, assim, Tá bom. esses blogs aí, assim. Interessante. Bom, perfeito. Então, gente, alguém tem alguma colocação aí? Tá legal. Então, obrigado, André, pela apresentação e bom apetite aí para todos. Tchau para vocês, até amanhã.